Você se lembra da época onde o vinil era rei e o ABBA era o som da vez? 4 vozes da Suécia ecoaram pelo mundo e depois, silêncio. Mas o que aconteceu com o ABBA após os holofotes se apagarem? Estamos aqui para desvendar essa história, dos grandes momentos aos bastidores, das dificuldades aos dias de glória, numa jornada emocionante sobre uma das bandas mais icônicas do mundo. É a verdadeira saga do ABBA, com detalhes que você nunca ouviu antes. A resposta para tudo isso começa agora! Há mais de 4 décadas, a Suécia viu nascer um dos grupos musicais que se tornaria ícone mundial, o ABBA. Sua ascensão ao estrelato mundial veio com a vitória espetacular no Eurovision de 1974, com a canção Waterloo. Esse foi o ponto de partida para uma série de sucessos que marcaram gerações e consolidaram o ABBA como o terceiro grupo mais bem-sucedido na história da música, superando apenas pelos Beatles e Queen, com vendas que ultrapassaram 400 milhões de discos globalmente. Porém, mesmo com um imenso sucesso, o ABBA enfrentou turbulências internas. As relações pessoais dentro do grupo sofreram com conflitos e infidelidades, que eventualmente levaram ao término da banda. As consequências desses escândalos afetaram a todos e se tornaram públicas há 40 anos. E se gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like e inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Vamos lá! Antes de formar o ABBA em 1966, Benny Andersson, com apenas 19 anos, já demonstrava seu talento no teclado com os Rapstars, considerados os Beatles suecos. Naquela época, em um evento de verão, Benny conheceu Björn, membro de 21 anos do Hoternanny Singers, um grupo focado em música folclórica. Juntos eles começaram a compor, criando músicas como Isn't It Easy to Say, interpretadas pelo Rapstars. Essa parceria duradoura perdurou por mais de 10 anos. A conexão musical entre Björn e Benny evoluiu e eles passaram a escrever canções para diversos artistas. Foi nessa jornada que encontraram suas futuras parcerias e as outras 2 vozes do ABBA, Agneta e Annie Frid, completando o que seria um dos quartetos mais famosos da história da música. Antes de alcançar o sucesso mundial com o ABBA, Agneta Fältskog já se destacava na Suécia como uma promissora compositora e cantora. Ela não apenas escreveu, mas também emplacou um hit que conquistou impressionantes 80 mil cópias vendidas em seu país. Competindo em um festival sueco, Agneta buscava seu lugar no Eurovision. E mesmo sem chegar à final, ela não parou de fazer sucesso, caminhando para se tornar uma estrela do pop sueco. A trajetória de Agneta tomou um rumo ainda mais emocionante quando, nos bastidores de um show, ela conheceu Björn Ulvaeus. O encontro resultou em uma história de amor e em 1971 eles selaram a união em casamento. Björn, em um documentário da BBC em 2013, relembrou como foi marcante ouvir Agneta pela primeira vez. Ficou admirado por ela ser uma compositora numa época em que isso era raro entre cantoras jovens. O casal, além de compartilhar a vida pessoal, compartilhava o sonho de brilhar internacionalmente, um sonho alimentado pelas possibilidades oferecidas pelo Eurovision, onde começaram a participar com suas canções em 1969. Na mesma cena do festival, Benny Andersson se encantou com Annie Fridlingstad, conhecida como Frida, que já desfrutava de uma carreira solo. A história de Frida é uma saga de superação. Nascida na Noruega, ocupada pela Alemanha em 1946, ela veio ao mundo em meio à guerra, fruto de um amor proibido entre sua mãe e um soldado alemão. Ainda bebê, Frida veio para a Suécia e, após o precoce falecimento de sua mãe, foi criada pela avó. Inicialmente, o quarteto colaborava de maneira informal, ora compondo, ora contribuindo com vocais ou produção em projetos solos. Em 1970, a ideia de um espetáculo de cabaré surgiu, mas não obteve o sucesso esperado.
Persistindo na música, em 1972 gravaram People Need Love, conquistando reconhecimento na Suécia. A música fez com que eles chegassem ao Melody Festival em 1973, onde alcançaram a terceira colocação, consolidando seu sucesso no país. Depois disso, adotaram o nome ABBA, uma junção das primeiras letras do nome de cada membro da banda. A virada internacional do grupo aconteceu com a memorável vitória no Eurovision de 1974 com Waterloo. Um marco que não só colocou a Suécia no mapa do festival, mas também definiu um novo capítulo para a banda, que apesar das críticas em casa, desbravou o mundo da música internacionalmente. Napoleon, no wonder the song is called Waterloo. This is Sven Olaf Waldorf, who's really entered into the spirit of it all, dressed as Napoleon, waiting for Waterloo by ABBA for Sweden. Watch this one. No auge dos anos 70, enquanto a música na Suécia estava carregada de política, o ABBA tomava outro caminho, querendo apenas fazer músicas que as pessoas gostassem. Apesar de algumas críticas por não se envolverem com as questões políticas do momento, o grupo se focava em criar melodias que agradassem o público. As críticas pouco importavam para os fãs, que se encantavam cada vez mais com o som do ABBA, mesmo que as rádios não tocassem suas músicas frequentemente. Isso levou muitos a comprarem os discos para poderem curtir as canções em casa, o que acabou ajudando o grupo a vender mais. O grande momento veio com Waterloo, que fez sucesso em toda a Europa e chegou às listas de mais tocadas nos Estados Unidos. Depois de ganhar o Eurovision, muitos se perguntavam se o ABBA seria uma banda de sucesso passageiro. Mas não demorou muito para que eles provassem o contrário, com o lançamento do álbum Greatest Hits e outro chamado ABBA, que incluía canções que ficaram muito conhecidas, como I Do, I Do, I Do e Mamma Mia. Mamma Mia, here I go again, my, my. Essas músicas foram as mais tocadas em países como a Austrália e o Reino Unido em 1975. Em seguida vieram outros grandes sucessos como Fernando In the firelight, Fernando. e Dancing Queen. You can dance, you can dance. Que foi a número 1 nos Estados Unidos. Isso motivou o grupo a gravar músicas em várias línguas e suas canções começaram a ser ouvidas em muitos lugares do mundo, mesmo com a Guerra Fria acontecendo. O filme ABBA The Movie, que mostrava a turnê do grupo pela Austrália, até conseguiu ser exibido na União Soviética. Em dezembro de 1977, junto com o filme, veio o álbum ABBA The Album, com faixas de sucesso como The Name of the Game What's the name of the game? e Take a Chance on Me. If you're all alone, E não parou por aí, Summer Night City. breathing up my spine and growing. Foram lançadas antes do álbum Voulez-Vous, em 1979. Mas nesse mesmo ano veio uma notícia triste. Björn e Agneta se divorciaram, mostrando que até mesmo estrelas da música enfrentam momentos difíceis. Ao longo de uma década repleta de sucessos de 1972 a 1982, o ABBA também enfrentou momentos difíceis. Os divórcios entre os membros abalaram a imagem de casais ideais que eles projetavam. Agneta e Björn casaram-se em 1971 e tiveram 2 filhos, compartilhando a alegria do sucesso do ABBA. Contudo, após 7 anos intensos de turnês, o estresse começou a pesar sobre o casamento. Agneta sentiu uma falta profunda dos filhos e desenvolveu um grande medo de multidões, ruídos, lugares abertos e de voar. Rumores sobre a vida amorosa de seu marido também circularam na imprensa, com especulações sobre vários romances. A pressão culminou na separação do casal em 1979. Essas tensões culminaram em uma separação em 1979.
Posteriormente, Agnetha, lidando com a dor da separação e o desafio de seguir sozinha, enfrentou um período de terapia, o que na época gerou escândalo. Após o divórcio, Bjorn ganhou os holofotes, quando apenas uma semana após a separação, já estava envolvido com outra pessoa, uma apresentadora sueca chamada Linnea, com quem se casou 2 anos mais tarde. Em um desabafo, Agnetha expressou a dor causada pelo divórcio e o quanto lhe afetou Bjorn se casar de novo tão rapidamente, e também confessou que a ideia de encarar a vida sozinha era assustadora e que ela ficou arrasada quando soube que ele tinha seguido em frente tão depressa. As emoções tumultuadas deste período se refletiram nas músicas do ABBA, que ganharam tons mais profundos e melancólicos. Uma das canções, The Winner Takes It All, levantou questionamentos entre os fãs, que se perguntaram se não seria cruel Bjorn pedir para Agnetha cantar letras como "Me diga, ela beija como eu costumava beijar você?" I played all my cards. E agora eu pergunto pra você, que está acompanhando toda essa história. Bjorn foi cruel quando pediu para Agnetha cantar essa música depois de tudo que ela passou? Me conta nos comentários. Já em fevereiro de 1981, a fachada de casais perfeitos do ABBA desmoronou quando Benny e Frida anunciaram sua separação. Eles se conheciam e viviam juntos desde o final dos anos 60, mas se casaram apenas em 1978. O divórcio veio 3 anos depois. Pouco após o término, Benny se casou com uma produtora de televisão, uma união que alguns viam como um motivo para seu divórcio anterior. Em uma declaração ao jornal sueco Expressen em 1981, Benny disse: "Não sei como outras pessoas lidam com isso. Frida e eu somos amigos e eu continuo no ABBA. Mantemos uma boa amizade, apesar do nosso casamento ter acabado. Decidimos manter o grupo unido pela música, apesar de tudo que aconteceu." No final de 1979, o ABBA fez todo mundo dançar com o lançamento de Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight. E junto com isso, o álbum Greatest Hits bombou nas paradas. Em março de 1980, eles encantaram os fãs no Japão com uma turnê especial. Depois colocaram toda a energia na produção do álbum Super Trooper, que trouxe canções que todo mundo adorou, como a própria Super Trooper, Em 1981 chegou às lojas The Visitors, que seria o último álbum lançado pelo grupo, trazendo músicas marcantes como One of Us. O ABBA ainda ficou junto por um tempo, mas as coisas começaram a mudar. A energia que eles tinham parecia se perder. E em 1982, com a marca de milhões de discos vendidos, eles decidiram dar um tempo. Frida e os outros membros admitiram que os divórcios mexeram com o entrosamento da banda. Benny, por exemplo, passou por uma fase difícil criativamente falando no começo dos anos 80, o que balançou o barco profissionalmente. Por muitos anos, críticos viram o ABBA como um grupo de sucesso passageiro, mas o carinho dos fãs nunca diminuiu. Mais tarde, o ABBA mostrou que as críticas não importavam tanto assim, focando no talento para compor e fazer música boa. Mesmo depois que a banda se separou, eles não deixaram de trabalhar juntos. Benny e Bjorn criaram músicas como Chess e, claro, Mamma Mia, que trouxe as músicas do ABBA de volta ao coração do público. A peça, que começou em Londres em 1999, ganhou vida nova no cinema em 2008, conquistando os corações de uma nova geração de fãs. Durante 13 anos, Mamma Mia conquistou corações pelo mundo afora, sendo assistido por 60 milhões de pessoas e arrecadando impressionantes $2 bilhões. Bjorn, um dos responsáveis por esse fenômeno, agora tem 70 anos e é pai de 4 filhos. Ele vive sua vida em Estocolmo, uma cidade que chama de lar há muitos anos. Além do legado musical, ele é admirado por seu grande envolvimento em trabalhos humanitários, sempre pronto a estender a mão para quem precisa. Benny Andersson, hoje com 76 anos e pai de 3 filhos, teve seus desafios, enfrentando o período difícil com o alcoolismo. Após uma passagem pela reabilitação em 2001,
Ele conseguiu se recuperar e tem vivido bem desde então, mostrando que é possível dar a volta por cima. Quanto a Frida, sua vida teve mais reviravoltas do que a maioria. Crescendo sob os cuidados da avó, ela já tinha 2 filhos quando o ABBA estourou nas paradas de sucesso. Após o término do grupo, ela embarcou em uma carreira solo bem-sucedida, com seu primeiro álbum vendendo mais de 1,5 milhão de cópias. A vida pessoal de Frida também teve seu quê de conto de fadas, ao se casar com o príncipe Heinrich Huso em 1992. Contudo, o destino não foi gentil, e ela enfrentou a tristeza de perder o marido para um linfoma em 1999, pouco depois de ter sofrido com a perda trágica de sua filha em um acidente de carro. Com um patrimônio estimado em 300 milhões de dólares, Anne Fried, agora com 77 anos, vive na Suíça ao lado de seu companheiro, o Visconde Henry Smith. Quanto a Agnetha, após a separação da banda, tentou seguir solo, mas logo se afastou da vida pública. Passou por um casamento de 3 anos e enfrentou tempos sombrios com a perda da mãe e do pai em anos consecutivos, além de episódios traumatizantes com fãs. Agnetha Fältskog preferiu então a calmaria, se fechou para uma existência mais simples em Estocolmo. Ela retornou ao mundo da música em 2004 com um álbum de covers chamado My Coloring Book. And lots of people do. Encontrando um lugar nas paradas suecas por 25 semanas. Hoje, com 72 anos, Agnetha mantém um estilo de vida reservado, longe dos holofotes que um dia iluminaram seu caminho com o ABBA. Durante anos circulavam boatos de que o ABBA poderia se reunir novamente, mas nem a promessa de uma fortuna foi suficiente para trazê-los de volta aos palcos. Na virada do milênio, justamente quando suas canções ganhavam nova vida, graças à coletânea de sucessos ABBA Gold e ao fenômeno musical Mamma Mia, um grupo de investidores britânicos e americanos ofereceu uma soma astronômica de $1 bilhão para uma possível reunião. No entanto, o ABBA não se deixou seduzir pela oferta. Mas em 2021, para a alegria dos fãs, o grupo decidiu lançar um novo álbum chamado Voyage, com 10 novas canções, marcando seu retorno após um hiato de 40 anos. E em 2022, a tão esperada volta aconteceu de uma forma inesperada. Eles subiram ao palco em Londres através de avatares digitais que capturavam a essência do ABBA dos anos 70, com figurinos reluzentes e a energia que só eles têm. Björn, um dos membros, compartilhou em uma entrevista: "Investimos muito dos nossos sentimentos e esforços nesses avatares, e é através deles que vamos continuar a nos apresentar. O ABBA é como uma família que, apesar das brigas e das diferenças, não deixa de se importar uns com os outros. Eles se separaram sim, mas a música que criaram juntos nunca parou de unir as pessoas. Cada canção, desde Waterloo até Dancing Queen, nos faz dançar, e até as mais novas, como as de Voyage, nos convidam a continuar a jornada com eles. Ver os avatares deles hoje em dia, com toda a tecnologia, é quase como um reencontro com velhos amigos que não mudaram nem um pouquinho. E é assim que o ABBA permanece com a gente, sempre atual, sempre relevante e sempre parte das nossas melhores lembranças. Eles provaram que a boa música e as verdadeiras estrelas nunca realmente se apagam. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Voltamos com tudo e vamos contar as mais inesquecíveis histórias da música para vocês. Então fala pra gente que história você quer ouvir nos próximos vídeos. Até breve!